Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje, para nos ajudar aqui, eu trouxe o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, né? Então nós não estamos fazendo ainda um estudo específico, né, do Livro dos Médiuns, mas eu trouxe aqui a inspiração justamente de uma questão colocada lá no canal. As pessoas perguntaram no Facebook, no canal do YouTube, né? Anderson, fala sobre médiuns intuitivos. Então eu fui lá no Livro dos Médiuns, para que melhor guia do que pegar o Livro dos Médiuns, né? Nós não podemos sair por aí inventando tipos diferentes de mediunidade, nós temos que ter, como eu falei em outro vídeo, uma linha mestra, uma guia, né? Para nós entendermos as coisas. Então Kardec, que estudou e classificou os médiuns, ele trouxe aqui dentro de uma classe, na questão número 180, não é questão, desculpe, é parágrafo no Livro dos Médiuns, né? E ele fala aqui sobre médiuns intuitivos, que é lá no capítulo 15, sobre médiuns escreventes ou psicógrafos, tá? Médiuns que fazem psicografia. Então ele falou aqui primeiro sobre os médiuns mecânicos, que é aquele médium que quando vai psicografar, ele não precisa pensar no que está fazendo, ele não precisa mentalizar, ele simplesmente se concentra em outra coisa, ou até tem médiuns que conversam enquanto psicografam, né? E a mão se mexe sozinha, ele não precisa se preocupar com o que está saindo ali. Mas existem diversos tipos de médiuns. Existe, nessa classe de comunicação, existe um médium intuitivo, tá? E o que diz aqui no parágrafo 180 sobre o médium intuitivo? A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, ele age sobre a alma com a qual se identifica. Então vejam, no caso do médium mecânico, o espírito age sobre a mão do médium. E no caso do médium intuitivo, na psicografia, o espírito age sobre a mente do médium, sobre o espírito dele. E olha o que ele diz aqui na sequência. A alma, sobre esse impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Ou seja, é o próprio médium que escreve na comunicação de psicografia, né, com o lápis, ele que move. E ele diz aqui, ó, anotemos aqui uma coisa importante de se saber, é que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la, domina sem que saiba, ele imprime sua vontade, ou seja, ele não tira a alma o espírito do médium do corpo, entra para dar a comunicação, ele mentalmente passa a sua comunicação. Nesta circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo, pois ela é que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nessa situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Ou seja, na psicografia mecânica, o médium nem sabe o que está escrevendo, a mão mexe sozinha. E na intuitiva, ele recebe os pensamentos, um fluxo de pensamento, e ele vai vendo essas, que às vezes gera até imagens, né? E ele vai traduzindo isso em frases, em palavras. Às vezes o médium parece que como se até escutasse dentro da cabeça dele as frases. E ele vai fluindo e ele mesmo, a mão dele mesmo escreve, tá? E aqui ele continua da seguinte forma. Se assim é, dir-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve, ao invés do espírito do médium. A distinção com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode-se ocorrer que isso pouco importe. Ele está falando aqui de distinguir, se existe o médium intuitivo que traduz os pensamentos, como é que você vai saber se é o espírito mesmo que falou aquilo, ou foi o médium que traduziu errado, ou ele que disse, né? Mas ele diz aqui, ó, que dependendo da situação, isso pouco importa. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais pré-concebido. Ele nasce à medida que se escreve e frequentemente é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. Então veja, que na comunicação intuitiva o médium recebe o pensamento e não é uma coisa. Como é que ele vai saber que é o espírito?
é uma ideia inata, não é uma coisa que ele estava pensando, não é uma coisa que ele acabou de ler num livro, não é algo que ele viu em um filme, simplesmente veio um fluxo de ideia. Isso acontece muito quando médiuns escrevem poemas, por exemplo. Já escrevi muitos poemas assim por comunicação. Então, como é que aquilo vem com verso e tudo mais, sem você pensar sobre isso? Quando a gente quer escrever um verso, a gente tem que pensar, né? Na combinação do verso, se isso vai ficar bom ou não. Agora, via mediúnica intuitiva, quando você só vai escrevendo, isso vem como um fluxo na sua mente e você escreve versos e mais versos sem pensar. Simplesmente vem. E você vai escrevendo por intuição. E ele diz aqui que o papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria um intérprete. Olha a comparação. Ele diz que o médium mecânico é como uma máquina e o intuitivo é como se fosse um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente e, portanto, esse pensamento não é seu. Não faz mais que atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. E na sequência ele fala sobre médiums semimecânicos, que é uma mistura do intuitivo com o mecânico. De certa forma, quando ele escreve, ele sente o fluxo do pensamento, as ideias que devem ser passadas e ao mesmo tempo ele tem um impulso na mão. A mão não escreve sozinha, mas ele meio que sente como se uma força dissesse para ele, escreva. A mão quer se mexer quase que sozinha. Isso muitas vezes já aconteceu comigo, de certos padrões de comunicação. Na minha mão eu senti um impulso, tanto que às vezes a caligrafia se modifica um pouco, né? Então isso acontece muito comigo. Eu não sou um médium mecânico, mas a caligrafia costuma dar leves modificações. Nunca é igual à minha própria, né? Mas sempre tem pequenas diferenças. Mas eu também não me preocupo com isso, porque eu me preocupo com a mensagem. E isso é que até ele falou aqui no meio, né? Que o que mais importa, gente, na comunicação é o conteúdo. Não adianta você se preocupar assim, assinou João da Silva, então não é importante, né? O importante, gente, é o conteúdo. Não adianta vir assinado ali Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e vir assim mensagens tão, né, pequenas. Então, de um espírito de alta classe, a gente espera sempre grandiosidade na mensagem, em amor, em fé, em caridade, né? Em exemplo. Então, a gente tem que estar sempre atento ao padrão da mensagem e não à assinatura. Isso que é importante em qualquer tipo de comunicação. Para aqueles que pensaram que o médium intuitivo é aquele que tem intuições relacionadas a futuro, não é isso, tá, gente? O médium intuitivo é isso aqui que eu falei para vocês, é aquele que traduz o pensamento dos espíritos, né, em comunicação, e ele consegue fazer isso sem ser de uma forma mecânica, sem ceder o corpo dele quase que totalmente, né, para que haja comunicação. Então ele participa da comunicação mais livremente. Então espero que tenham gostado de mais esse vídeo de inspiração. Se quiserem pesquisar mais, está lá em O Livro dos Médiuns, tá? Lá no parágrafo 180. E espero que tenham gostado, meus amigos. Muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo de Inspirações.